Boa noite aí, meus caros amigos. Continuando a falar um pouquinho sobre os meios de contraste, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o gadolínio, né? Que é um meio hoje em dia amplamente utilizado na ressonância magnética. É o meio de contraste ah, que nós usamos na ressonância, né? Por hora, né? Existiram algumas coisas aí, algumas tentativas, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o açaí foi estudado, né? Uma época para como meio de contraste para a ressonância magnética. Não deu muito certo, ou os estudos ainda não foram muito conclusivos, entendeu? Então, nosso açaí mesmo é o açaí lá do Pará, alô galera do Pará, né? Então, mas assim, eu fui questionado numa aula a respeito do açaí, eu não sabia, eu busquei, né? E vi que realmente ele tinha alguma influência sim, né? Nos tempos de relaxamento, mas o que se usa hoje em dia é o gadolínio, é isso que eu quero mostrar para vocês um pouquinho hoje, tá bom? Como eu já me apresentei, né? Eu sou o João Ítalo, eu sou biomédico de formação, né? Especialista em imagem, atuei por muitos anos, né? Com radiologia médica e hoje sou estudante de medicina, né? Estou no segundo ano, então eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Corri atrás de outros níveis acadêmicos, né? Mestrado e doutorado em oncologia, né? Pela Fundação Antônio Prudente. E a minha linha de pesquisa sempre foi voltada para isso, para meios de contraste. Então eu me atrevo um pouquinho a colocar o dedo aí no meio de contraste, nos meios de contraste, né, para falar um pouquinho deles, dando a minha experiência também e falando um pouquinho dessa atuação e me atrevo a entrar um pouquinho na radiologia, né, os radiologistas que me perdoem por hora, mas quem sabe um dia eu não vá ser um, né? Então, tá bom? Vamos lá. Então, o gadolínio, gente, ele é um elemento químico raro na natureza. Então, primeira conversa, para começo de conversa, é um elemento químico. A gente encontra ele lá na tabela periódica, podem ir lá buscar, né? E ele acaba sendo muito raro, né? Acaba sendo de difícil extração também, né? Da rocha que o contém. Ele é um cristal branco prateado. Olha, para você que nunca viu um gadolínio, olha só que bonitinho, né? Dá vontade, né? Parece uma pedra ornamental, né? Ele é um dos poucos metais que apresentam propriedades ferromagnéticas, né? Ele pertence à família dos lantanídeos e tem um número atômico de 64 com peso molecular de 157 Daltons. Eu gosto sempre de focar aqui no número atômico, por quê? O que eu quero dizer com esse número atômico de 64? Então, com 64, ele acaba tendo mais elétrons, né, na eletrosfera do que o iodo, que é 53, né? Se vocês me corrijam, mas é isso mesmo, né? Então, quanto mais elétrons eu tiver na eletrosfera, maior é a interação dos raios X com o elemento em si. Então, João, mas você está falando de ressonância, são técnicas diferentes? Sim, tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você injeta gadolínio num paciente e coloca ele para fazer uma tomografia, esse gadolínio vai aparecer na tomografia. Por quê? Porque o número atômico, a composição eletrônica, né, do elemento do gadolínio em si, possibilitam a absorção aos raios X, entendeu? Então, você deve primeiramente fazer uma tomografia ou uma radiografia, caso o paciente tenha, e só depois então a ressonância. Se você fizer a ressonância primeiro, né, você vai causar uma interferência na interpretação, a depender da equipe que vai laudar. Em linhas gerais, não é positivo, né? Atrapalha a imagem, tá? Principalmente no abdômen e no crânio. Então, sempre que eu pego essa parte, eu gosto de falar isso, ok? O gadolínio ele tem aplicações, né, em fornos de micro-ondas, TVs, componentes eletrônicos, né? Só que na medicina o gadolínio ele é utilizado único e exclusivamente para o realce nos exames de ressonância magnética, ok? Ele
é o meio de contraste de eleição, né? Na verdade, o único, né? De forma rotineira que nós utilizamos, né? Ele é um íon metálico paramagnético, ele é utilizado desde do final da década de 80, né? Ele é extremamente tóxico, né, na sua forma livre, porém raros efeitos adversos são observados. Vocês vão falar assim, nossa, mas é tóxico, não é? O que é? Né? Fala direito isso. Tá? Então eu já vou explicar. Então, o gadolínio em si, o gadolínio, elemento químico que está na natureza, a gente não injeta ele puro, né, no paciente, né? Os farmacêuticos aí que me corrijam, mas o que nós administramos é um quelato de gadolínio, tá? Então, o que acontece? A gente vai ligar esse gadolínio, né, com outros elementos, né, para que nós possamos aprisionar o composto, né? Então, o quelato, como a gente colocou aqui, Kelly vem do grego, né, que significa garra ou pinça, referenciando o aprisionamento do composto, né? Então, dessa forma, ele é estável. Então, imaginem aqui, ó, que o gadolínio está aqui e a gente tem várias ligações heterocíclicas que vão acabar prendendo esse gadolínio para que ele não seja tóxico, para que ele não se ligue, né, onde ele não deveria se ligar. Tá ok? Então, atualmente, né, estima-se que mais de 500 milhões de pacientes já foram expostos em todo o mundo ao gadolínio. Tá? Então, quais são os efeitos desejados, né, do gadolínio? A ressonância magnética, ela não mostra o gadolínio propriamente dito, tá? Mas ela mostra o efeito paramagnético sobre os tecidos, tá? O gadolínio, ele reduz o tempo de relaxamento em T1. Você fala, meu Deus do céu, João. Então, é difícil um pouquinho, mas dá, tá? Então, vamos lá, eu tenho aqui um vídeo, tá? Esses círculos aqui com esse espeto, digamos assim, ele representa o nosso spin, né? Os prótons do hidrogênio, tá? Então, o que acontece? Quando a gente pega o corpo humano, né, nós somos hidrogênio, né? De forma estrutural, praticamente, né? Somos água, né? E a componente essencial da água é o hidrogênio. Então, a ressonância magnética ela atua diretamente na transmissão de energia para os hidrogênios. Isso um dia eu faço uma aula a respeito disso. Só que para esse momento eu queria que vocês entendessem isso. Então, nós somos compostos por vários desses spins, né? Que é o nome que nós damos, né? Que vem do inglês, né? De spin, que significa girar, né? Porque os hidrogênios eles ficam girando, né? Então essa é a representação, tá? Então o que acontece? Então estamos lá no magneto, né? Então os nossos spins estão lá girando, né? Alinhados ao campo magnético. Então o que eu faço? Eu induzo, né? Eu irradio esses hidrogênios com radiofrequência. Né? Olha só as ondas de radiofrequência. Eles vão sair do meu alinhamento inicial, tá? E eles vão se alinhar, né? Com um outro eixo, né? Que a gente fala em ressonância magnética. Só que eu desligo essa radiofrequência e eles tendem a voltar ao início, né? Quando eles voltam, eles liberam energia. Essa energia que eles liberam é a energia que contém as informações do meu tecido. E o gadolínio ele interfere justamente nessa volta, tá? Então seria basicamente isso, em linhas gerais. Deu para entender? Então vamos lá. Deu um nó aí, mas calma que vai. Características do gadolínio. Solúvel em água, gente, isso é uma coisa que vocês têm que ter claro, né, na cabeça de vocês. Tudo que a gente injetar no ser humano, ele tem que ser solúvel em água. Ah, mas intramuscular e tal, não, tudo bem. Vamos falar assim, então, endovenoso, intravenoso, né? Se a gente for fazer uma injeção nesse nível, tem que ser solúvel em água, né? Ou em lipídios, né? Mas no nosso caso aqui, solúvel em água, tá? Se não for solúvel em água, esquece, né? Não injeta, tá? Ele é excretado por filtração glomerular, né? Ou seja, pelos rins. Ele acaba não sendo metabolizado pelo organismo. O organismo não absorve o gadolínio para nada, não serve para nada, né, de forma fisiológica, diferente do iodo, quando eu fui explicar do iodo. O iodo ele acaba sendo sequestrado ali um pouquinho pela tireoide, né? Que a tireoide, vocês sabem que ela é
tarada, né, pelo iodo. Então, um pouquinho do iodo é metabolizado, já o gadolínio não, tá? No bário também não é metabolizado, já o gadolínio, já o iodo sim, o gadolínio também não. Ele tem uma boa distribuição nos tecidos e fluidos, né? 90% da droga é excretada em até 24 horas, né? Em pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular normal, ok? Como é que a gente classifica aí o gadolínio, né? De acordo com a sua estrutura bioquímica, né? Ele pode ser cíclico ou linear e também de acordo com a sua carga, né? Iônico ou não iônico. Eu coloquei os nomes porque o Colégio Europeu ele gosta muito de dar os nomes. A gente teve um probleminha aí no passado, né? Não é que é do passado, mas é algo que a gente até previne hoje em dia, mas o Colégio Europeu ele gostou de dizer quem foi, então eu mantive aqui os nomes comerciais, tá? Então, o que seria o ideal? Que ele seja cíclico e não iônico, depois a gente pode discutir isso melhor, tá? Ah, só uma coisa, não iônico. Se ele é não iônico, ele é um meio interessante porque vocês imaginem aí, tudo que é iônico, né, tá instável, né? Então ele vai buscar estabilidade. Então, se você tem um meio de contraste que a gente injete no nosso corpo e ele fique buscando aí estabilidade, né? Se ele é iônico, então você imagina como é que não vai ser, né? Então a capacidade de induzir uma reação ela é muito maior do que se ele não for não iônico. Então o ideal é que ele seja não iônico. Farmacocinética do gadolínio. O gadolínio ele comporta-se semelhante ao meio de contraste iodado, tá? Só que fique claro também, ele é um agente extracelular. O gadolínio, este gadolínio que eu estou falando para vocês, né? Nós temos hoje um outro que atua intracelular, mas o gadolínio em linhas gerais, né, para exames gerais, na nossa rotina, ele é um meio de contraste, um agente de contraste extracelular, tá bom? Ele não entra dentro da célula. Ele se difunde rapidamente e 80% da dose deixa o compartimento vascular nos 5 primeiros minutos após a injeção. O gadolínio ele deve ser administrado somente via intravenosa, né? Então a gente não vai dar para o paciente beber, né? Não vai fazer nada do gênero com o gadolínio, né? Não vamos, às vezes nem me brinco, não vai dar para beber, não vai injetar em cavidade, tá bom? E o FDA ele aprovou uma dose de 0,1 milimolar, né, por quilograma, né? Então geralmente isso vai dar até 10 ml para exames em adulto em geral, tá? E nas angiorressonância e também nas ressonâncias de mama a gente costuma dizer que acabam injetando um pouco mais, 0,2 milimolares por quilograma, que vai dar aí uma média de até 20 ml de gadolínio, que é o que o FDA, na verdade, o FDA recomenda aqui 0,1, né? 0,2 eles não falaram nada, né? Mas rotineiramente usa-se mais contraste, meio de contraste nas angiorressonâncias na mama do que em exames normais, tá? Normais que eu digo exames de rotina, tá? E aí, gente, como nem tudo são flores, né? Tivemos aí um probleminha. E que probleminha, né? A fibrose nefrogênica sistêmica. Porque vocês imaginam que na época do gadolínio, quando foi lançado, quando foi feito, todo mundo falava, qualquer coisa, gadolínio. Faz gadolínio nele, né? O paciente tinha qualquer problema renal, gadolínio, né? Só que aí aconteceu o problema da fibrose nefrogênica sistêmica. Ela acabou quebrando o paradigma de que o gadolínio ele era um meio de contraste totalmente seguro, né? Então, para vocês terem ideia, o alerta foi dado pelo FDA em junho, né, de 2006, né? No RSNA de 2006, os estudos foram levados a isso. O RSNA, para quem não sabe, é um congresso, né, que é feito em Chicago, todo final de novembro, né? É o maior congresso da radiologia, né? Digo maior do mundo, não tem. Eu consegui ir nos dois, do Colégio Europeu e do Colégio Americano, então acho que eu julgo que o RSNA é maior mesmo. Então, em 2006 os estudos foram apresentados, né? A comunidade científica ficou em pânico, né? Porque falou, meu Deus, né? E agora, né? Então eles questionaram essa segurança absoluta. Na época foi um verdadeiro
né? Furor, assim, fala, meu Deus, né? Que coisa. Por quê? Eu vou já mostrar para vocês qual que é o problema. A fibrose nefrogênica sistêmica é uma doença grave, fatal, né? Ela não tem tratamento efetivo, ocorre uma fibrose tecidual generalizada, tá? Os efeitos eles são dose dependente e cumulativos, né? O quadro é progressivo e rápido, cerca de 2 a 12 semanas. Ou seja, o que eles perceberam? O que os estudos mostravam, né? Assim, quando a gente vai dar uma olhada, ler a respeito, os estudos eles dizem que o gadolino está relacionado, mas é assim, a gente tem que ter uma visão crítica quanto a isso. Hoje a comunidade médica concorda o seguinte, que o gadolino tem relação sim, né? O que esses pacientes tinham em comum? Todos haviam realizado ressonância magnética, todos tinham deficiência renal, a grande maioria, e a grande maioria foi resposta também ao gadolino em outras vezes. Então, os estudos mostraram exatamente essas similaridades, entende? Então, a fibrose ela não tem tratamento efetivo, não existem relatos de remissão. Uma vez que o paciente entra em fibrose nefrogênica sistêmica, ele não entra em remissão, é progressivo, tá? Ocorrem contraturas musculares, fraqueza muscular, endurecimento da pele, rigidez das articulações, que levam inclusive à imobilidade, né? Pulmão, coração e diafragma também são afetados, né? Então aqui a gente tem um paciente que não consegue elevar, flexionar, né, a articulação. Nesses dois casos aqui a gente tem uma extensa fibrose, né, do tecido da pele, né, do tecido cutâneo, tá? Aqui também, né, elas parecem até bolhas, né, aparecem na pele, aqui nas mãos, perde uma descamação, né, por conta da fibrose em si, tá? Então é um problema, né? E inclusive eu não vou discutir isso com vocês hoje, mas eu até abri aqui esse PowerPoint, né, nesse leitores em inglês podem ler aí, nesse artigo aí recente agora publicado na PLOS ONE, até a gente ficou 2016 aqui, ó, aceitado em janeiro de 2017, né? Então, o que a gente já sabe hoje? O gadolínio ele tem se depositado, né, nos núcleos da base no cérebro, e sintomas da neurotoxicidade por conta do gadolínio já têm sido demonstrados, né? Esse artigo mostra, recomendo depois vocês leiam, ele está open access, né? Então é uma evidência. Então, de novo, já está todo mundo preocupado, né? Porque essa ninguém esperava, né? É novidade, tá? Aspectos de segurança renal. Então, a gente tem uma padronização mundial, né, na NKF, né, que é a National Kidney Foundation, né, que ela a Fundação Internacional do Rim, né, e ela descreve 5 níveis, né, de dano renal, tá? Então, nós temos aqui o manual do ACR, né, para quem não conhece, né, tá aqui o manual do ACR e o manual do ESUR, que são 2 manuais, o ACR do Colégio Americano e o ESUR do Colégio Europeu. Os 2 manuais, eles fazem, né, suas recomendações e o mundo da radiologia tende a seguir, né? A gente tem o ACR agora 2016, é que a cada biênio, agora 2018 deve sair outro, tá? Então a gente costuma seguir, né, os manuais. Então eles estão baseados no clearance, né, ou na taxa de filtração glomerular, que pode ser feita tanto pela medicina nuclear, que a gente acaba não fazendo porque é meio complexo isso, né? Mas a gente usa os clearances estimados, né, para calcular a taxa de filtração glomerular estimada, né? Então, nós temos insuficiência renal em alguns graus, né? Então, por exemplo, com insuficiência renal no grau 1 e 2, onde o clearance está aí maior ou igual a 60 ml por minuto, né? A taxa de filtração, então, é quanto se excreta, né? Então, se filtra de urina por minuto, né? Sob essa superfície de área corpórea, né? Então, quando o paciente tem uma estimativa parecida com essa, a recomendação é injetar, né? Quando a insuficiência renal
grau 3, onde o clearance está ali entre 30 e 59 ml por minuto, geralmente nossos pacientes estão todos aqui, ó, nessa faixa, né? Os que estão bonzinhos estão aqui igual a 60, um pouquinho mais. Nós, vocês, né, que graças a Deus temos saúde, a gente está aí para cima de 90, por aí, tá? Então, nesse caso aqui do grau 3, que é quase todo mundo, né, avaliar risco-benefício. Insuficiência renal grau 4, o clearance com menor que 30 ml por minuto, não se recomenda a injeção, né? E com clearance menor que, com insuficiência renal grau 5, onde o clearance é menor que 15, a injeção ela não é recomendada e a diálise também pode ser indicada, só que alguns autores contestam a eficácia da diálise porque a molécula do gadolinium é muito pequena, tá? Então, o que os colégios concordam? Qual que é o consenso? Que pacientes que têm um clearance maior que 40, maior ou igual a 45, podem receber o gadolínio, sempre com cautela em relação à dose administrada, né? E cautela também é sugerida no uso de crianças menores que 1 ano de idade, tá? Então, as indicações em oncologia, né? Ou posso falar depois das indicações em geral, seria para o realce, né? Em ressonância magnética, vascularização de tumores, recidiva tumoral, para o estadiamento ou estagiamento ou estágio da doença, avaliação de metástases, tá? Ressonância magnética do corpo inteiro, ossos, infartos ósseos, doenças na mama, inflamações, lesões musculares, nas angiografias por ressonância magnética, tá? Contraindicação absoluta, eu também sempre gosto de dizer, gente, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Não há contraindicação absoluta para o uso do gadolínio, tá? Ah, mas se for alérgico... Não há uma contraindicação absoluta. Ah, mas o paciente poder ter uma reação anafilactoide e tudo mais. Já ouvi isso, intuba, preserva a via aérea, né? Se ele tiver, pelo menos disso ele não vai morrer. Então, tem que se ponderar, tá? Gravidez, olha, isso também é algo muito discutido, né? Então, não existem dados de estudos clínicos disponíveis. Primeira coisa, porque eu não posso pegar 100 mães, injetar e ver, né, como as crianças nascem. Esquece, né? Não posso, não podemos, tá bom? Estudos em animais, eles não indicaram qualquer potencial teratogênico, né, ou embriotóxico após a administração do produto durante a gestação, né? Então, o gadolínio ele somente deve ser administrado na relação risco-benefício, tá? Lactação. O gadolínio ele é transferido para o leite materno em quantidade mínima, no máximo 0,04% da dose administrada. Então, considerando o conhecimento até o momento obtido, é pouco provável que ocorra dano latente. Então, a gente costuma sempre pregar o bom senso, né, pelas clínicas, pelos serviços, né? Se a paciente amamenta, você pode pedir para que ela recolha o leite materno, caso a criança não faça outro tipo de alimentação, né? E durante 24 horas você administra esse leite, né, para a criança que você coletou. Caso a criança coma, se alimente de outras coisas, você pode dar essas outras coisas por 24 horas. Mas os estudos eles nos dão segurança de que não seria preciso ter medidas tão drásticas, né? Quanto interrompe, não dá de mamar e tudo mais, tá ok? Reações adversas, a incidência ela varia aproximadamente entre 2% e 4%. As mais comuns são vômitos, urticária, cefaleia. As locais, um pouco de irritação, ardor, e o paciente sempre fala que está com frio, né? Sente sensação de frio. Reações agudas ao gadolínio, como laringoespasmo ou choque anafilactoide, né? Eles são raros, né? A incidência de reações anafilactoides elas são de 0,01% e no meio de contraste iodado chega a 0,17%. Então, assim, é bem raro mesmo ter alguma reação com o gadolínio. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem, né, ambas sequências em T1. Sem o contraste, a gente tem aqui uma imagem hipointensa, né? Não vou entrar muito no diagnóstico, né, para não invadir a área dos especialistas, né? Mas o pós-contraste a gente consegue delimitar muito mais a lesão, né?
E vou tentar fazer uma aula depois só disso, né? Que hoje em dia nós temos um meio de contraste hepato específico, né? Então vai ficar um pouco longo se eu for falar dele, tá bom? Então, para nossas considerações finais, os modernos meios de contraste eles são seguros, né? Eles são efetivos, têm efeitos adversos leves e autolimitados, porém as reações graves e de risco à vida elas podem ocorrer. Então a atenção médica ela é primordial, uma equipe ela tem que estar bem treinada, tem que saber o que esperar, né? Então a gente tem que tentar reduzir os riscos, né, do inesperado ou esperado, podemos dizer assim, porque eu sempre costumo dizer o paciente, eu escuto assim, o paciente, tivemos uma reação, aí eu falei, qual é a novidade? Né? É esperado, né? Tá aqui, ó, tantos para mim, né? De 40 mil você tem um, né? Então, qual que é a novidade? A novidade é nós, profissionais, não estamos preparados para agir efetivamente quando essas reações acontecerem, tá bom? Então não é alarmismo, tá? Eu acho que outras especialidades médicas não socorram o paciente, né? Principalmente na relação anafilactóide, podem ficar tranquilos, né? E a gente após o curso, né, acha que consegue, que sabe, que dá, né? Mas a gente sabe que no dia a dia é bem essa nossa cara. Então, espero ter ajudado aí. Qualquer coisa, me desculpem se escorreguei em algo, mas tentei aí contemplar, tá bom? Então, obrigado e até a próxima.